Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de setembro de 2013, é uma terça-feira. O nosso verbete é de número 2790, ele tem 6 páginas, 50 elogios e 13 máximos. O tema de hoje é o intensivista assistencial parapsíquico, da especialidade intensivismologia. E ele foi redigido pela neoverbetógrafa de hoje, Stephanie Sabetsky. Aqui, muito bem acompanhada, tá certo? Bom, a Stephanie, ela é fisioterapeuta e ela é natural de Jaru, Rondônia, e voluntária da Conscienciologia desde 2011. O intensivista assistencial parapsíquico é a consim, homem ou mulher, capaz de perceber, discriminar, discernir e distinguir as parapercepções e utilizá-las no amparo a pacientes internados em unidades de terapia intensiva, UTI, de maneira ágil, cosmoética e pontual. O holopensene pessoal do parapsiquismo interassistencial. O holopensene acolhedor das E6, o foco assistencial para a predisposição dos lateropensenes sadios, a autopensenização multidimensional. A assistencialidade parapsíquica pontual nos ambientes críticos, o ato de olhar com olhos de ver a necessidade alheia, o ato de se preocupar com a necessidade alheia, a postura assistencial servindo de exemplo perante a equipe multiprofissional, a insensibilidade assistencial e parapsíquica em ambientes críticos, a autopensenização positiva no momento do atendimento, a acuidade assistencial parapsíquica, o dinamismo assistencial parapsíquico do intensivista de plantão, a solicitude assistencial perante as diferentes intercorrências. E na parafatologia, o emprego das E6 na melhora do ambiente. Os banhos de energia confirmando os parafatos seguidos da assistência. A bagagem parapsíquica pessoal acumulada através de vidas pretéritas. O refinamento parapsíquico diário. A paraterapêutica visando qualificar o efeito pós-dessoma. Os detalhes intrafísicos sinalizando ocorrências extrafísicas para fatos. A prontidão paraperceptiva voltada à assistência crítica. Nós chamamos a atenção que aqui na parafatologia tem 20 linhas, o que configura, então, um máximo aqui no verbete. E também destacamos na argumentologia que tem uma tabela com 10 cotejos entre traços otimizadores, os trafores, e traços dificultadores, trafares, a consim intensivista atuante em UTI. E na remissiologia nós destacamos a autoprontidão energossomática, o gabarito assistencial, o parapsiquismo, o perfil assistencial grupo kármico e o socorrista multidimensional. E na frase enfática, o intensivista assistencial parapsíquico torna-se mini peça-chave nos cuidados de pacientes nas UTIs, possibilitando práticas terapêuticas mais assertivas do ponto de vista multidimensional. Na questionologia, você já vivenciou experiência assistencial parapsíquica em unidade de terapia intensiva? De modo direto ou indireto, refletiu sobre a ampliação e potencialização da assistência prestada às consciências enfermas quando utilizadas ferramentas multidimensionais? E na bibliografia específica, nós destacamos duas fontes bibliográficas. Agora, antes de entrarmos aqui nas perguntas, também tem a leitura da mega-análise do João Paulo, mas eu queria saber da Stephanie o que levou você a... Como você teve a ideia desse verbete, o que levou você a escrever esse verbete, a pensar nesse título? Eu cheguei nesse tema pelo fato de que eu queria escrever alguma coisa que eu tivesse a prática, a vivência, né? Eu achava interessante eu estar colocando no papel e explicando aquilo que eu vivencio. E daí até quem, há quase 2 anos atrás, falou assim para mim,
escreve sobre o que você trabalha, né? O que você faz. E foi a professora Adriana Lopes, a primeira que comentou isso, né? A gente estava saindo da dinâmica, e daí ela sugeriu isso para mim, há quase 2 anos atrás. Missão cumprida, então. Aí a Laura também depois, há um tempo atrás, falou: Steph, você tem que escrever sobre o seu trabalho, né? Alguma coisa que você tenha mais facilidade de estar explicando. Eu falei: não, então é isso mesmo, já é segunda, eu não posso deixar de fazer isso, né? Daí foi por isso que eu escrevi sobre esse assunto. Agora, então, você trabalha diretamente em UTIs. Em UTIs. E você faz exatamente o quê? Eu sou fisioterapeuta, na verdade, né? O verbete, ele não é específico da fisioterapia, mas sim de todos os profissionais que trabalham dentro da UTI, certo, que são os chamados intensivistas, que daí são os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas. Todos os que trabalham ali dentro são chamados de intensivistas. Mas eu sou fisioterapeuta lá dentro, né? A minha atuação é como fisioterapeuta. Eu cuido da parte parte respiratória do paciente, que muitas vezes está respirando por aparelhos. Então essa é uma função nossa, né? Tá cuidando da fundamental, né? Mobilização do paciente, que fica internado às vezes por um período muito prolongado, acaba atrofiando. Então a gente trabalha com a parte de mobilização muscular. Nesse sentido, para estar tentando restaurar o mais rápido possível o paciente à sua vida normal, né? Certo, nesse sentido. Trabalho hercúleo, hein? Parabéns, nossa. Vamos lá, então. Eu vou ler a mega análise aqui do João Paulo. Discernimento, alta abnegação, prontidão, atenção, lucidez, cuidados, altruísmo, socorrismo, dinamismo, parapsiquismo, taquipsiquismo, disponibilidade, amparabilidade, assistencialidade, megafraternidade, benigno-pensenidade, paraperceptibilidade, multidimensionalidade, energossomatologia e intensivismologia. Agora, a gente já tem aqui algumas perguntas de teletertulianos, então a verbetógrafa. Na pensenologia, na 5ª linha, ela pede favor explanar sobre a afinidade pensênica aos contatos interdimensionais homeostáticos. Ah, sim. Afinidade pensênica. Aqui é a gente conseguir, dentro da UTI, que é um ambiente bem assoberbado, tentar ter a habilidade de captação das inspirações do amparo de função, né? Você se predispor a ter essa afinidade com esses amparadores que muitas vezes estão lá tentando passar informação, só que por ser um ambiente muito agitado, de muitas intercorrências, isso se torna um pouco mais difícil, mas tentar estar mais equilibrado para ter essa conexão com as inspirações que os amparadores possam estar transmitindo para a gente, né? Nesse sentido. Isso proporciona uma afinidade, né? Uma afinidade com eles, facilitando essa transmissão. Né? Nesse sentido. Agora, também na pensenologia, na penúltima linha, ela pede para você esclarecer a respeito do foco assistencial para a predisposição dos láteropensenes sadios. O foco assistencial. Aqui, é como eu sempre falo, quando eu entro dentro da UTI, é como se nada que está lá fora me preocupasse. O foco maior é estar lá para fazer assistência, para tentar fazer o que você pode estar fazendo de melhor para o paciente. Então, o seu foco é o paciente. Eu acho que quando o foco é o paciente, o foco é você estar realizando a assistência, você predispõe esses láteropensenes, né? Porque você vai estar conectado diretamente com a assistência do outro, isso vai facilitar, de repente, as ideias que eles vão estar te passando, né? As inspirações. Então, acho que se você tem um foco que é em função do outro, facilita muito os láteropensenes que podem estar surgindo. Uma curiosidade, antes de você ir trabalhar em UTI, você já pensava nessa hipótese, quando você escolheu a sua profissão?
Você diz na hipótese de ter um amparo? Não, de trabalhar dentro de UTI. Como é que foi isso? Porque, eu não sei, talvez por ignorantismo meu, mas eu não relacionaria diretamente, assim... A fisioterapia com UTI. Não, mas isso é bem comum, porque a maioria das pessoas nem sabem que tem fisioterapeuta dentro da UTI, e muito menos o que a gente faz lá dentro, né? Isso é muito comum. Porque acho que a fisioterapia é mais um serviço de clínica, de ortopedia, hoje tem muita questão da estética, né? É difícil mesmo as pessoas, só quando entram em contato com algum serviço do hospital que reconhece que tem fisioterapeuta lá dentro. Mas, no meu caso, na verdade, eu sempre quis trabalhar na área da saúde. A fisioterapia acabou sendo um deslize, porque, na verdade, eu queria fazer medicina, né? Eu quero fazer medicina. Mas aí acabou que deu certo de eu fazer a fisioterapia, porque é o que tem aqui na cidade, né? E, desde o começo, eu sempre quis estar dentro do hospital. Eu até tinha dúvida, porque como na época de adolescente eu também jogava, era atleta, e eu ficava naquela coisa assim que eu queria trabalhar com atleta, mas também queria trabalhar dentro do hospital. Só que daí o que aconteceu? Quando eu fui fazer meu primeiro estágio, que inclusive foi na área de hospitalar, foi amor à primeira vista, né? Eu não queria mais sair de dentro do hospital. A professora sempre tinha problema na hora de ir embora comigo, porque eu ficava no quarto dos pacientes. Aí eu falei, não, aqui é o meu lugar, né? Então, assim, desde o primeiro dia que eu entrei no hospital, eu falei que era o que eu queria fazer. Então, aí você já foi focada. Já fui focada naquilo. Eu já saí, tanto é que eu terminei a faculdade numa quinta-feira, foi a colação de grau. Na próxima quinta-feira eu já estava trabalhando dentro da UTI já, que era o que eu queria. Né? Muito bom. Agora, na ciclologia, tem uma pergunta aqui na página 13. Último item da ciclologia. Solicito expandir sobre o ciclo altruísmo, amparo de função, reforço assistencial. Isso daqui é bem legal. Que isso daqui é a questão de... Eu associo muito as pessoas que nem entendem de energia, não têm, às vezes, parapsiquismo. Algumas são assim, de religiões, outras não são de religiões nenhuma, mas são pessoas que elas têm o altruísmo dentro delas, e isso facilita o amparo de função. Eu trabalhei com pessoas que, pelo fato de serem tão dedicadas aos pacientes, elas tinham uma sensibilidade, uma visão, que eu falava, poxa vida, mas essa pessoa tem muito parapsiquismo, né? Só que daí vai ver, associavam às vezes a Deus, a santo, né? Mas pelo fato da pessoa ela conseguir se colocar no lugar do outro, de ter uma intenção boa para estar fazendo aquela assistência, eu acho que facilitava o amparador estar trabalhando com ela no auxílio ao paciente, sabe? Então é muito interessante isso, porque ele reforça a assistência. Né? Então, a pessoa, acho que quanto mais assistencial ela é, independente de entender de energia ou não, de conhecer o parapsiquismo, como a gente entende aqui de parapsiquismo, eu acho que quando ela tem isso, o amparo de função trabalha mais fácil, né? E isso potencializa o trabalho dela, potencializa a assistência. Porque o que acontecia muito... isso foi um grupo de funcionárias que eu trabalhei, que eu dei sorte, né? Acho que a questão dos afins se atrás. Era um plantão que todas eram muito dedicadas. Aí aconteciam coisas muito engraçadas, que eu ficava só observando, e às vezes a gente tem vontade de falar, mas não dá, né? Aí elas assim, elas observavam o paciente, daí elas, nossa, tem que ficar esperta com esse paciente, ele está meio estranho, falou um negócio que eu não achei muito bom. Aí elas já ficavam rodeando o paciente. Intuitivamente, elas estavam percebendo que alguma coisa ia acontecer. E, realmente, muitas das vezes o paciente parava, ou acontecia alguma coisa que não estava prevista, algum incidente. Então, assim, eu acho que, por elas serem assistenciais, o amparador
meio que auxiliava no trabalho delas, sabe? Então, é bem interessante essa questão do altruísmo com amparo de função, assim, e a potencialização da assistência, né? Nesse sentido que eu coloquei aí. Agora, na trinomiologia, na página 13, por favor, explicar sobre o trinômio fatos, parafatos, interpretações. Encontrou aí? Encontrei. Você pode dar exemplos sobre isso? Sim, posso sim. Tá. Aqui é a questão da gente estar atento para os fatos que estão ocorrendo dentro da UTI. O que está se passando com um paciente determinado? Porque o que acontece? Lá dentro é tudo muito complexo, é tudo muito dinâmico, é um lugar que você tem que estar alerta 24 horas por dia. E na questão dos fatos, parafatos e interpretações, a gente está atento aos fatos que muitas vezes são seguidos de parafatos. Né? Teve uma situação interessante. Tem várias situações interessantes que acontecem, que, por exemplo, a gente consegue observar quando o paciente ele chega, se ele é um tipo de paciente com muito assédio ou quando é o caso de um paciente que, de certa forma, está um pouco mais assistido. Acho que assim, para chegar na UTI, no caso que eu trabalho no trauma, né, já é um ambiente um pouco mais assediado, né, porque é acidente, é tiro, então já é um lugar mais assediado. Geralmente as pessoas que vão para lá já têm uma relação um pouco mais com assédio, né? Mas tem casos que isso é muito visível que em outros. Por exemplo, a gente teve o caso de uma paciente que, pelo fato dela ter um acidente de moto, ela caiu, machucou o tornozelo. Então, assim, às vezes, de um acidente que para uma pessoa que eu acho que se estivesse um pouco mais amparada não seria tão grave, desse simples fato de machucar o tornozelo, ela desenvolveu várias outras complicações. Teve caso de parada, teve caso acabou tendo hipóxia, isso afetou a parte neurológica nela e a paciente acabou ficando num estado vegetativo. Ou seja, por o simples fato dela cair, machucar o tornozelo, aconteceram várias outras coisas que levaram ela a deixar no estado vegetativo. Então, assim, tem um certo nível de assédio aí, né? Porque nesse período aconteceu várias outras coisas que dificultaram o tratamento dela, né? Então, a gente consegue perceber essas coisas. Então, são fatos que a gente vê. Por exemplo, o paciente, quando está tendo muito empecilho, não está conseguindo fazer o exame, está demorando para vir o resultado, o especialista está demorando para vir avaliar. Então, são pequenos fatos que vão acontecendo, que a gente vai percebendo que tem algo a mais, não é simplesmente por acaso. Então, por isso que eu coloquei os fatos, parafatos e as interpretações. Só que daí o que acontece? O bom seria a gente ter lucidez suficiente para conseguir interpretar tudo de forma correta, né? A gente vai na hipótese, né? Como não tem nível de lucidez tão bom assim, a gente vai na tentativa. Mas a intenção é que um dia a gente consiga chegar nisso, né? Dentro das UTIs. Conseguir fazer a interpretação mais cosmoétima e correta, né? Do ponto de vista multidimensional. Mas é isso aí. Deve ser assim de uma riqueza absurda, né? Porque são momentos muito críticos, é muita coisa acontecendo. Eu sou suspeita para falar, né? Mas é muito rica. Quanto a isso, porque estava lendo um livro que o nome é A Estratégia da Lagartixa, e é um médico. Estratégia do quê? Da lagartixa. Da lagartixa. E fala justamente, tem a ver com o que você está colocando da experiência pessoal no pronto-socorros, né? Como médico cirurgião. E conta um pouco, tenta ser apaciguador quanto às situações, mas
realmente sérias em ocasiões, né? Bastante difícil para a pessoa resolver na hora. E eu pensava, o profissional tem a ficha do paciente, mas não tem a ficha evolutiva. E as coisas que acontecem, né? As situações que acontecem que têm a ver com o que você coloca, a situação da pessoa, o que vem com as pessoas, as companhias que traz a pessoa na hora que tem que ser assistida. Muita coisa tem para... É verdade o que você disse, eu corroborei com os dados que o profissional coloca da experiência hospitalar, né? Porque ali a gente está vendo acontecer, mas a gente não sabe o que levou o paciente a estar ali, quais são os motivos, se é uma coisa do momento só atual dela, se tem coisa a ver com vidas passadas. Então, são muitas variáveis que a gente não consegue identificar, né? Mas é muita coisa que envolve. Agora, a verbetógrafa. Gostaria que nos explicasse a dinâmica do intensivista assistencial parapsíquico quando suas percepções induzem a ações conflitantes com os procedimentos convencionais intrafísicos. Tem momentos assim que a gente sente até uma certa frustração. Ainda mais depois que eu li no Projeciologia, que eu achei... nos 700 experimentos, que o professor Valdo coloca a teática da cosmoética multidimensional. Foi uma coisa que foi engraçado, que eu fui fazer um laboratório de despertologia, e eu abri, caiu justamente nessa página que ele fala sobre o TI, né? E eu achei muito interessante, porque ele fala da possibilidade que a gente tem, através da projeção e da lucidez e das intenções, você está sondando os ambientes, você está sondando essa questão extrafísica do paciente para estar tomando a decisão mais correta para aquele caso, né? E hoje a gente ainda não consegue fazer isso. A gente tenta fazer da melhor forma possível, tenta fazer com que seja feito o melhor para o paciente, mas a gente não tem a certeza da decisão, né? Você tenta fazer o melhor do seu ponto de vista, mas a gente ainda não tem a visão do extrafísico para estar vendo se aquela realmente é a melhor atitude a estar tomando com os pacientes, né? Mas a gente faz força. Tem muitos conflitos, né? Hoje em dia tem muita questão aí da eutanásia, da distanásia, da ortotanásia. Eu fico pensando, imagine se a gente tivesse o nível de lucidez para estar sondando o paciente extrafisicamente, tomando a decisão mais correta, né? Será que esse paciente realmente é um paciente em condições de fazer uma ortotanásia, uma eutanásia? Mas não, hoje em dia a gente não tem esse nível de lucidez ainda, então entra em muito conflito, tanto por questões legais, quanto por questões, até para a gente que tem já um certo nível de entendimento do parapsiquismo, né? Mas tem, sim, muitos conflitos, a gente tenta fazer o que é melhor, né? O que a gente acha que está sendo correto. E tem que seguir a lei, né? A gente tem que fazer o que a lei, muitas vezes, está ali para ser cumprida, né? Não dá para... Mas você está falando em termos de procedimento. Procedimento, né? Na questão dos procedimentos, né? Porque eu acho isso é bem sério, interessante. Agora, é uma coisa interessante, né? Se a gente conseguir chegar nesse nível que ele coloca aqui da teática da cosmoética multidimensional, que ele até comenta, né, o caso de um paciente que ele teve, que ele foi chamado para avaliar o paciente, e era um paciente que ele ainda tinha muita coisa para estar fazendo, né? Ele ainda tinha um trabalho para ser feito com a família, era uma pessoa que ainda seria importante continuar nessa dimensão. Aí ele foi lá, avaliou a avaliação extrafísica dele, né? Chegou a essa conclusão, tudo dentro da cosmoética, e acabou ajudando o paciente, viu que o melhor era ele continuar vivo e fez essa assistência junto com os amparadores. Aí o paciente
saiu bem, acabou vivo e fez o que ele tinha que fazer aqui na Terra ainda, né? As questões que ele tinha com a família. Então, eu penso, nossa, pensa se a gente pudesse ter já esse nível, né, de lucidez, o quanto que a gente não poderia estar fazendo de assistência e tomando a decisão mais correta possível, né? Mas certamente aquela colocação que você fez ainda há pouco, né, de mesmo a pessoa sem ter essa plena lucidez, mas estar conectada ali com a intenção Sim. De assistir, porque a gente até tem casos bem próximos, né? Pelo menos eu tenho nitidamente de paciente, assim, bem nessa situação que você colocou, crítico, dificuldade de diagnóstico, enfim, complicações assim várias. A pessoa na UTI, aí vai entra um pedido de TENEPS, né? E aí o quadro começa todo a melhorar, começa né? a se modificar, as coisas começam a se clarear, a se resolver, e obviamente que a equipe ali não, Sim. obviamente deve estar totalmente teleguiada, né, e super bem assistida. Sim. E as coisas vão se resolvendo assim numa velocidade que não combinava com a situação anterior à entrada na TENEPS, né? Muito interessante isso. Não, justamente. Isso eles como teleguiados, né? Imagina só se a gente conseguisse uma equipe que conseguisse trabalhar isso de uma forma mais autônoma, né? Tivesse essa capacidade de ter essa visão. Agora, Stephanie, vamos combinar, né? Com a quantidade de médicos e equipe de saúde, conscienciólogo, por exemplo, não só, mas, por exemplo, agora em Foz do Iguaçu, eu penso que vocês devem estar fazendo uma revolução silenciosa e bem séria nesses hospitais, porque, nossa, com todo respeito aos profissionais em geral, né? Mas eu penso que isso deve dar um grande diferencial e no sentido de facilitar o trabalho, né, de cura e de encaminhamento, né, dos tratamentos, né? O que você pensa? Que é muita gente, não é? Bastante gente. Muito conscienciólogo, já lúcido para essa condição. Não, eu acredito que faça diferença, sim, né? Porque muita gente pensando mais ou menos a mesma coisa, como a professora falou agora, né? Tem a questão do holopensene, né? Todos aqueles mais ou menos afinizados com as mesmas ideias, mesmo que às vezes não dê para a gente fazer muita coisa visivelmente, eu acho que de uma forma silenciosa dá para estar ajudando muita gente, sim. Stephanie. Faz bastante diferença. Parabéns pelo trabalho, bem interessante, bem sério esse trabalho, né? Obrigada. Eu queria te perguntar, na página 12, em parafatologia, na 10ª linha, você trouxe a descoincidência vígio sendo alerta consciencial. Onde você falou, Fabiana? Parafatologia, página 12. No meu aqui online está a página 12, não sei se é. Na 10ª linha, a descoincidência vígio. 1, 2, 3, 4. Tá. Aqui eu coloquei, porque assim, o que eu comecei a perceber com relação a ficar meio desconhecida, isso foi até um pouco antes mesmo de eu conhecer a Conscienciologia. Alguns meses antes eu percebia que eu chegava no hospital, porque eu vinha de um outro trabalho, e chegava meio correndo, e eu estava percebendo que em alguns dias, quando eu chegava no estacionamento, eu já saía meio tonta, aquela coisa meio estranha. Eu falei, nossa, mas o que está acontecendo, né? Será que eu almocei hoje, estou bem? Ficava observando se era alguma questão fisiológica. Você já trabalhava lá, já estava no trabalho há bastante tempo? Já. Aí, ficava observando, mas nada. Aí, a princípio, eu achava que era porque eu estava trabalhando demais, né? Aí, alguns meses depois, eu conheci a Conscienciologia, comecei a fazer a dinâmica, comecei a estudar algumas coisas e eu vi que, na verdade, aquilo estava relacionado com alguns acontecimentos que poderiam estar ocorrendo
no meu plantão. Por exemplo, quando eu descia do carro, que eu já estava meio assim, eu podia ter certeza que alguma coisa ia acontecer. Então, depois de um tempo, eu comecei a ficar mais alerta. Quando eu saía assim do carro, quando eu ia bater meu cartão, que eu percebia que eu já não estava muito equilibrada, na sensação de estar meio... aí eu falei, não, alguma coisa está acontecendo. Eu comecei a observar isso, que geralmente ou era um plantão que era mais... um plantão mais turbulento, alguns pacientes paravam, chegava às vezes paciente muito mal do pronto-socorro. Então eu comecei a fazer essa associação, que quando eu começava a chegar nesse estado, era para, como assim, fica alerta, se prepara que hoje vai ter trabalho, sabe, nesse sentido. Então, assim, eu comecei a perceber que era um sinal de alerta que eu estava desenvolvendo, né? E isso, então, provavelmente você estava acoplando com as consciex antes de acontecer a situação. Interessante. E eu também queria te perguntar, e mais por interesse mesmo, quando é que o fisioterapeuta, quando é o momento dele atender na UTI? Por exemplo, o paciente vai para a UTI, e ele fica... Quanto tempo ele fica na UTI para, então, vocês entrarem em contato? Sim. Um pouquinho. O fisioterapeuta ele tem contato logo que o paciente chega na UTI, né? Tá. Alguns pacientes chegam entubados, que a gente fala que é aquele paciente que respira por ajuda de aparelhos, né? Então, é o fisioterapeuta que vai lá, faz os ajustes ventilatórios, para o paciente ficar bem acoplado, para estar respirando tranquilo. E se o paciente chega sem estar entubado, que muitos também vão para observação, fazem só uso de máscaras, de oxigênio, a gente também atua nessa parte, que é, está ajustando a concentração de oxigênio que o paciente vai estar utilizando. Então, desde o primeiro dia que o paciente entra na UTI até o dia dele ir embora, o fisioterapeuta trabalha com ele. Tanto na área respiratória quanto na área motora, né? Porque o paciente, tem paciente que chega a ficar 3 meses dentro da UTI. Então, e a gente sabe que o quê? Depois de 2 dias que você está deitado, até nós mesmos, sem doença nenhuma, se a gente passar 2 dias deitado na cama, a gente vai começar a ter perda muscular, né? A gente começa a atrofiar. Então, o que o fisioterapeuta faz? Faz trabalho de mobilização muscular com esse paciente, mobilização articular para estar lubrificando as articulações. Então, desde o primeiro dia até o último dia dele de alta, o fisioterapeuta trabalha com o paciente, todos os dias, né? E até hoje preconiza em todos os hospitais pelo menos 3 atendimentos, que é um atendimento de manhã, um atendimento à tarde e outro à noite. Em hospitais mais do centro, tem fisioterapeuta até da meia-noite às 6 da manhã, né? Que fica como se fosse de sobreaviso, ou então fica trabalhando no período de desmame do ventilatório do paciente. Mas, então, são vários atendimentos por dia. Tá. E quantos pacientes, em média, então, nesse fluxo de trabalho, de manhã, de tarde, de noite, você entra em contato, atende? Olha... A lei, ela prega que para cada fisioterapeuta ele tem que atender 10 pacientes dentro da UTI, né? De 8 a 10 pacientes, é geralmente o que a gente atende. Mas, na lei, né? Geralmente a gente atende muito mais. Atende paciente fora da UTI, atende paciente no pronto-socorro. É muita consciex. Muita coisa. Interessantíssimo. Muito bom, obrigada. Stephanie, na parapatologia, na 4ª linha de baixo para cima, no finalzinho, você fala o uso da ectoplasmia na terapêutica crítica. Comenta para a gente. Então, isso daqui é uma outra coisa também que eu penso que a gente tem que desenvolver muito, com muita lucidez, porque ajuda bastante. Eu não consegui avaliar até hoje, até onde eu tentando utilizar dessa ferramenta com o paciente, foi eu que ajudei ou se o paciente ia melhorar sozinho, né? Mas a gente tem exemplos que o próprio professor Valdo comenta da utilização do neuroectoplasma, né? Tanto é que nesse paciente mesmo que eu citei, o professor acabou usando de neuroectoplasma com ele para estar fazendo essa assistência. Então, é uma ferramenta que a gente tem que pode ser utilizada. Eu ainda só não consegui aferir
quanto eu conseguir fazer bem ou não para o paciente, né? Mas a gente tenta, faz força. Pacientes, às vezes, que com problemas abdominais, cirurgia de abdômen, que às vezes não está melhorando, você tenta fazer o uso disso, né? Mas eu não consegui aferir se realmente foi porque eu tentei ou se ia realmente melhorar sem isso, né? Mas o professor Valdo comenta disso e o exemplo mais clássico que a gente tem é do neuroectoplasma, né? Não, mas em relação ao resultado, a gente tem que pensar que é igual o TENEPS. A gente vai saber o resultado, olhe lá quando a gente dessomar. Então, a gente não sabe muito bem o que está fazendo, mas está fazendo. Sim. Então, acho que saber exatamente o que a gente está atuando é difícil mesmo. A intenção é boa, né? Mas é jogar energia e vamos ver o que acontece. Né? Acho que é por aí. E na 9ª linha também, seguindo de baixo para cima, você sobe mais um pouquinho, tem a energia consciencial inabalável do paciente, sendo o fator determinante para o prognóstico. Também fala um pouco aí do que você percebe nisso. Isso daqui foi o máximo, assim. Eu tive vários pacientes com esse perfil. Mas quando eu falo a energia inabalável do paciente, é aquele tipo de paciente que ele tem uma energia própria, que ele contagia todo mundo dentro da UTI. Como eu disse, foram alguns pacientes que isso aconteceu, mas teve 2 casos que me chamaram muito a atenção. Inclusive, eles estavam internados no mesmo momento e eles ficaram mais de 3 meses no hospital. Dentro da UTI, ficaram 3 meses, fora o período que eles ficaram lá fora no quarto. Que foi muito interessante, porque um foi com um diagnóstico que acabou que não foi fechado, mas ele parou, ficou entubado durante muito tempo. Várias vezes ele teve tentativa de fazer o desmame ventilatório, que é sair da ventilação mecânica e voltar a respirar sozinho. Uns 3 meses tentando isso, depois que ele ficou sem sedação, né? Então, a gente passou muito tempo trabalhando isso com ele, só que não tinha o diagnóstico fechado, porque era um caso meio fora do comum, e aqui a gente, na cidade, não tinha condições de fazer o exame dele para diagnosticar. Mas era um paciente tão... como que eu posso explicar? Era um paciente que ele contagiava todo mundo, otimista, sabe? Assim. Otimista, aquele que não se entregava, que ele queria sair, que ele tinha coisa para fazer lá fora. Aquele paciente que não reclamava de nada, que agradecia tudo. Então, era como se ele tivesse uma energia que acabou contagiando toda a equipe, que todo mundo falava assim, não tem mais jeito, não sai mais. Porque depois de certo tempo na UTI, as chances se reduzem bastante, né? Mas ele não, ficou lá 3 meses, firme e forte. Tinha períodos que ele melhorava muito, de repente afundava tudo de novo, tinha que ser sedado. Mas ele não desistia, enquanto todo mundo achava, agora não tem mais o que fazer. Ele não se entregava, ele gostava muito de comer. Eu acho que isso que perdeu ele também. Gostava muito de comer. Eu falava, olha, eu acho que o que está te prendendo aqui é porque você come muito, nenhuma bactéria consegue te derrubar. Então, assim, às vezes a gente levava escondido de salada para ele, porque ele era meio gordinho, né? Não, porque tem coisas assim, não pode, mas, poxa vida, a pessoa está ali dentro há tanto tempo, sem a família, comendo comida de hospital, vendo um monte de gente doente na frente dele, gente morrendo. Ele viu vários pacientes pararem, morrer na frente dele. Ele falava, poxa vida, tanta gente já morreu, eu estou aqui ainda, sabe? E o que ele gostava, o que dava prazer para ele, era comer. Não é um alimento saudável? Não é, mas, poxa vida, vai dar um conforto para ele, né? É a questão, acho que, de humanização. Tem coisas que não podem? Não podem, mas o paciente é individualizado. Você tem que ter uma visão mais humana sobre aquilo, né? Você tem que olhar para o paciente, ver a necessidade dele e tentar interpretar isso. E, às vezes, são nos pequenos detalhes que você vai fazer com que ele se sinta bem. Então, assim, aí às vezes a gente levava escondido, ele comia. Resumindo, todo mundo fez de tudo para que ele saísse. Todos os médicos, todos os técnicos de enfermagem, todos os fisioterapeutas.
e todo mundo se uniu muito para fazer o melhor para ele. E ele saiu, foi embora, quando ninguém mais acreditava, foi embora para casa. E o mesmo aconteceu com o rapaz, eles estavam juntos até, eles estavam um do lado do outro, que ele ficou tetraplégico, parava várias vezes, tentava desmame várias vezes, tetraplégico, daquele jeito. Eu falo, gente, mas vai viver para ficar sofrendo aí fora? Aí ele, mas eu quero ir lá para fora, eu tenho um filhinho de 8 meses, eu tenho que ficar com ele e tal. E um jovem, né? E daí, aquela coisa, não quero, vou continuar vivo. E ficou, foi embora também, tetraplégico, mas foi super feliz. Até o dia que ele estava indo embora, que o carro foi buscar ele, eu falei, poxa vida, tem coisas que a gente não acredita, né? O que a força de vontade faz. E quando a força de vontade é tão grande, acaba contagiando quem está junto, né? O filho prendeu muito ele, né? Então, essa questão é bem interessante por causa disso, né? Por isso que eu coloquei em energia consciencial inabalável do paciente. Então, eu acho que isso foi fator determinante para eles conseguirem sair. Aquela questão do sentido de vida, né? Do Vitor Frankl. É uma coisa que a gente fazia quando eu trabalhava como psicóloga, né? Era sempre buscar ver no paciente se ele tinha algum vínculo, o que prendia ele à vida. Então, nesse caso, você vê que era a questão do filho, né? Era a questão do filho. Então, a gente buscava e via que se a pessoa tinha algum vínculo, que ela se pegava um projeto, seja de que for, geralmente aquilo dava uma força violenta. Sim. Então, é muito sério isso. Por isso que eu falo, tem que ter você tem que pegar os detalhes da coisa, né? Olhar assim com uma atenção para ver, igual ele era o filho. Já o outro, ele começava a ficar depressivo, você dava um x-salada para ele, ele já ficava mais contente. X-salada. Então, assim, você tem que tentar observar ao máximo a carência de pastel, iogurte. Então, assim, dava, ele estava brocochô, daqui a pouco, a hora que ele estava comendo, era a hora que ele mais sorria, sabe? Então, são detalhes que fazem toda a diferença, né? De repente, se esse paciente ficasse só na base da sopinha, da sonda, que ele ficou muito tempo na sonda, ele mesmo tirava, né? Da sonda, de repente, ele não teria aguentado, né? Mas Stephanie, bem interessante. Pegando esse gancho, você viu a história do homem milagre? Você chegou a saber dessa história? Não, real? Não. Foi um fato que aconteceu nos Estados Unidos, que está dentro, tem até o filme do cara, que é um caso real, ele deu várias entrevistas. Ele teve um acidente de avião, quebrou a espinha, quebrou tudo, ele mal conseguia respirar. E ele, com essa força de vontade, que ele tinha ouvido um vídeo durante o processo dele no hospital, sobre a força da vontade, a força do pensamento. E todos os médicos diziam para ele, você, se conseguir comer daqui a um tempo, você já vai estar no lucro. Porque ele estava totalmente com aqueles aparelhos, e aqui ele comia tudo por essa região, né? Por tubo, respirava e comia por ali. Ele fez um planejamento, que ele é um executivo de alto sucesso, ele caiu com o avião dele, ele estava dirigindo o avião dele, tinha muito dinheiro, o cara, muito executivo, assim, de determinação. E ele fez um plano para ele sair dentro de 1 ano do hospital andando. Aí ele começou, inclusive, a fazer coisas escondidas dos médicos. Então ele falou assim, a primeira coisa que eu preciso fazer é respirar por conta própria. Então ele começava devagarinho, forçar, e pegava as enfermeiras para fazer com ele à noite esquema. Depois ele começou a tomar suco escondido, e ele naquela força, às vezes engasgava. A enfermeira, mas você é louco, não sei o que. Ele falava para os médicos, eu vou sair daqui. Aí a irmã criou aquela tabuleta para ele conversar com os olhos. Então ele fazia letras, uma piscada, letra A, 2 piscadas, letra B, e assim ia, ele já começava a conversar com isso. Resultado, num determinado ponto que entrou a fisioterapeuta, que ele já começou a se mexer e foi indo, ele começou a andar, não sei como é que se chama, que se coloca assim, tipo aquelas barras de Olimpíada, para você ir caminhando, isso. E em determinado momento, um outro paciente veio chorando e falou para ele que esse cara que veio estava com muita vergonha, porque o acidente, o que ele tinha, era muito menor do que o que ele tinha. E ele estava dando exemplo para ele e para os outros de determinação, que ele estava vendo o outro, que ele estava decepcionado, ele achava que ele não ia conseguir. Ele vendo esse homem milagre, eu não lembro o nome dele, estava mexendo com todos os outros pacientes, pela motivação dele. Então falou, eu estou envergonhado, porque o seu caso é muito pior do que o meu,
você já está mais avançado do que o meu e eu estou aqui reclamando. Aí ele começou a se movimentar também. Resultado, no fim do ano, ele está de cadeira de roda, na saída da porta, já comendo, já conversando, já mexendo tudo. Só ainda não andava totalmente. Aí ele foi levantar, caiu. Ele falou, não, eu falei que eu ia sair daqui andando. Aí ele caiu, o pessoal foi pôr a mão nele, ele falou assim, não importa quantas vezes eu caio, importa quantas vezes eu vou levantar. Eu vou sair daqui andando. Ele saiu segurando na parede, se arrastando, deu 3 passos. Para ele foi o suficiente para ele passar a porta do hospital. Sentou na cadeira de roda de novo. Depois de 1 ano, ele voltou, foi no consultório do médico, o médico levou um susto, ele falou, doutor, você não falou para mim que eu nem ia comer? Eu vim aqui fazer questão de te cumprimentar, andando. O médico parecia ter visto um fantasma na frente dele. Quer dizer, um cara muito determinado, serviu de exemplo para livros, fato real. Você acha em vídeo, acho que no YouTube deve ter, O Homem Milagre. Eles começaram a achar que o cara fez uma coisa que ninguém ia conseguir fazer. E está dentro dessa questão da motivação. Mas o que ficava na cabeça dele era essa questão de o que manda é a minha vontade. Não adianta os outros falarem que eu não vou conseguir. Ele falava, importa se eu vou acreditar neles ou em mim. E o pessoal falava, mas você é louco, você está insistindo, esquece, cara. Larga, você não vai conseguir, ninguém consegue. Ele falou, não, doutor, o que importa é que eu quero. Não, mas é bem isso mesmo. É a questão da determinação, né? E é engraçado que você falou esse negócio de respirar sozinho. Esse paciente que ficou tetraplégico, ele fazia a mesma coisa, porque a lesão dele era bem alta, então a gente achava realmente que ele não ia conseguir respirar sozinho. Mas não, ele ficava bravo quando a gente deixava ele no respirador. Tinha que tirar. Aí ele começava a ficar nervoso, pifava o respirador, porque ele queria ficar sem. Então, quando a gente começou o trabalho de desmamar ele, que é tirar do respirador, colocar um período no cachimbo, que é só o suporte de oxigênio, e ele tentando respirar, né? Que daí a gente vai intercalando esses períodos até chegar o momento que o paciente consegue respirar sozinho de novo. Vai trabalhando a musculatura respiratória, para que ele consiga chegar nisso. Quando a gente começou a fazer isso com ele, ele não queria mais voltar para o respirador. Aí, toda vez que voltava ele para o respirador, era um problema, porque daí ele começava a ficar nervoso, a saturação caía. Então, colocava ele no respirador, em vez de ele melhorar, ele piorava. Então, assim, foi bem interessante mesmo, porque ele queria de qualquer jeito e ele acabou conseguindo ficar, né? Mas o que eu achei mais, assim, que para mim foi o que mais me chamou a atenção, foi a questão de contagiar todo mundo, sabe? Porque chegou um momento que a gente viu, não, eles não vão desistir. Então, todo mundo entrou na onda e falou, não, agora vamos fazer de tudo para sair. E todo mundo começou a pensar da mesma forma e agir para que isso acontecesse, né? Então, é isso que eu acho interessante, a determinação da pessoa contagiando os que estão em volta. E o que ficou muito na cabeça dele foi um caso de um cara que ele viu durante aqueles processos, que ele se prendeu dentro de uma cabine dessas de açougue e estava com o termômetro quebrado, mas o cara não sabia, e ali estava marcando 2 graus no termômetro. E ele começou a sentir frio. Quando tiraram o cara de lá, ele estava passando mal com hipotermia, só que a temperatura lá estava 16, 17 graus. Quer dizer, o fato dele ver o termômetro induziu ele a achar aquilo e ele começou a sofrer todas as consequências de uma coisa que não existia. Então, ficou muito claro que a questão da mente, de você interpretar uma coisa, é mais imperativo do que o que os outros falam, como você enxerga a situação. Então, ele falou, tudo vai muito do que você está interpretando e você quer. Não adianta as pessoas falarem para você, você vai morrer. Aquilo que o senhor Valdo falou quando eu perguntei do vice-presidente da República, esse que morreu de câncer agora. Eu falei, como é que pode? Ele falou, Jorge, quando uma pessoa não quer morrer, ela vai, fica 1 ano, 2 anos, 5 anos com câncer, ele vai. Uma hora ele desiste, aí a coisa vai e domina. Mas enquanto a pessoa não quer morrer, ela fica. Ele falou assim, esquece, a determinação da pessoa é mais forte que um parador que quer levar, que assediador que quer levar. Ele falou, não, a pessoa segura, ela se segura ali. Sim, é bem isso mesmo. Isso a gente vê bastante. E às vezes o outro caso, né? Que a pessoa com um simples corte, que nem teve o rapaz que a moça, lembra? Teve aqui, a viúva, foi fazer a barba, rapaz com 20 e poucos anos, morreu. Então o Valdo, acho que foi a mini proex. Ele deu um corte e deu sepsemia.
Olha, bem aquilo que você falou. O Valdo, acho que talvez tenha sido uma mini ProEx. Rapaz, com 30 e poucos anos, fez um cortinho, assim, que todo mundo faz. Mulher depilando a perna, toda coisa mais comum que tem. Ele fez um cortinho da infecção e morreu. Nossa, que coisa. Isso também a gente vê lá. Às vezes, isso é uma coisa que deixa a gente em conflito, por exemplo. Mas aí entra num outro aspecto, né, que eu até perguntei isso para o professor, ele falou que cada caso é um caso. Questão de o paciente... É engraçado, mas geralmente o paciente... Como que eu posso dizer? Por exemplo, paciente meliante. O paciente meliante, no trauma chega muito. Às vezes eles chegam com 12 tiros, 17 tiros, tudo no tórax, no abdômen. Mas eles saem, dá assim, uma semana, eles já estão sentados, comendo, e eles estão firmes. Mas eles têm uma determinação para ficar bem, que é coisa de outro mundo. Pois é, às vezes, isso é outra coisa que eles falam, não, eu vou sair daqui porque eu tenho que me vingar. E eles saem. Pode estar com 17 furos. Tem uns que a gente chama de peneira, porque realmente eles chegam parecendo uma peneira, mas eles saem. Aí já uma senhorinha, mãe de família, que estava passando na rua, teve a infelicidade de levar um tiro, às vezes, de raspão no braço e acaba morrendo. Né? Então, assim, tem coisas que não tem explicação. Né? Tem, a gente sabe que tem. A gente que não consegue enxergar. Não consegue entender o que está se passando. Mas é igual esse caso, né? O rapaz ali, é igual o caso dessa senhora aí também, que foi uma senhora que passou, estavam assaltando o banco, a senhora passou, eles estavam trocando tiro, ela recebeu um tiro de raspão no braço. Fez sepse, infecção generalizada, acabou indo a óbito. O bandido que estava assaltando o banco, não, saiu bem, né? Então, tem esses casos também que deixam a gente meio em conflito. Poxa, o que está acontecendo, né? Mas realmente, cada caso é um caso. O que está por trás disso? Por que está por trás de tudo isso? Estão manipulando isso? O contexto todo, né? O que Oi. Bem complexo. Tem uma pergunta aqui na fatologia, na segunda linha, se coloca 2 frases. O ato de olhar com olhos de ver a necessidade alheia. E o ato de se preocupar com a necessidade alheia. Qual é a diferença dessas 2 frases, do olhar com olhos e de se preocupar? Porque, assim, isso foi uma coisa que até me perguntaram quando estava fazendo a correção, né? Mas qual que é a diferença? A gente tem a ideia de que dentro de uma UTI, dentro de um hospital, as pessoas estão ali, elas estão olhando a necessidade do outro e elas vão fazer alguma coisa para suprir aquela necessidade. Mas nem sempre isso acontece. Tem muita gente que está lá dentro que não tem essa empatia, não tem sensibilidade, não tem a humanização necessária para olhar com os olhos de ver aquilo que o paciente está precisando, olhar além do que está na frente dele e de fazer alguma coisa por aquela pessoa, né? Tem muita gente que às vezes vê, por exemplo, que o paciente ele está ali traqueostomizado, cai o tubo do ventilador, cai a conexão, o paciente está ali sem poder respirar e tem gente que não vai levantar para conectar de novo. É um detalhe, só que é um detalhe que às vezes pode levar o paciente a óbito, porque ele não está respirando. Né? Então, assim, parece uma coisa muito óbvia de se colocar aqui, né, o ato de se preocupar com a necessidade alheia, mas não é. Porque muitas vezes a pessoa está vendo, mas ela não está se preocupando com a necessidade que o paciente está apresentando, sabe? Então, por isso que eu coloquei isso aqui, que eu acho que é uma coisa primordial, que é você conseguir ter aquela sensibilidade necessária para estar percebendo a necessidade do outro e estar intervindo da melhor forma possível. Foi nesse sentido que eu coloquei ele aqui. Olha, mas passa batido. Né? Olha, mas passa batido. Olha, ou então, às vezes, está mais preocupado com questões administrativas. Por exemplo,
estou com um relatório atrasado para fazer, tenho que escrever o plantão. Você está dentro da uma UTI, a pessoa está ali, ela pode viver ou morrer a qualquer momento, né? O prioritário é você dar valor para a assistência e não para a parte burocrática. Mas isso a gente vê que acontece muito, né? Dando muito mais valor para a questão burocrática do que para a questão assistencial. Então, é por isso. Tá. Poderia, só concluindo, explicar para os leigos aqui o antagonismo último, a iatrogenia e saúde. A iatrogenia e saúde. Entra... deixa eu... Bom, não entra tanto nesse contexto, mas é parecido. Porque, assim, iatrogenia e saúde. A pessoa, quando ela entra num hospital, ela busca a melhoria da saúde dela, né? Busca assistência, busca o auxílio, mas, às vezes, ela está lá dentro para tratar de uma coisa e acaba ocorrendo uma iatrogenia, que é uma coisa que a pessoa que está dentro do hospital, às vezes, ela está predisposta a passar por essa situação. Até porque as coisas não são tão exatas, né? Aqui, por exemplo, que eu posso dar um exemplo disso. Saúde e iatrogenia. O paciente está lá, vou falar no paciente no quarto, por exemplo. O paciente está no quarto, está lá sendo atendido, tentando melhorar a saúde dele, mas, de repente, por um motivo ou outro, ele ficou sozinho lá no quarto, que é o que geralmente acontece em hospitais públicos, né? Porque são poucos funcionários para muitos pacientes, nem todos os pacientes ficam com os familiares, às vezes a família abandona ele lá, e daí ele está sozinho no quarto e esse paciente cai. Isso é uma iatrogenia, né? Não precisava ter acontecido, ele está ali para ficar melhor, para melhorar, né? Mas não, às vezes cai, bate a cabeça e fica pior, né? Então, são pequenos detalhes. Por exemplo, na UTI, o paciente está lá há muito tempo, começa a fazer úlcera de pressão, ou escara, que é a pessoa, quando ela fica muito tempo deitada, ela começa a formar pela pressão que exerce sobre os ossos, né, mais proeminentes, por exemplo, aqui no fêmur, atrás no sacro, na escápula. A pessoa fica muito tempo deitada, aquilo dali fica fazendo uma pressão e vai formando a úlcera de pressão, que também parece uma besteira, mas não é. Se aquilo infecta, às vezes o paciente pode ter sepsis, então pode estar uma coisinha pequena, pode estar levando a uma coisa mais grave. É o que acontece. Ele está lá, deitadinho, recebendo a medicação, o atendimento, mas ele não é virado, porque a cada 2 horas o paciente tem que fazer mudança de decúbito. Ficar de barriga para cima, ficar de um lado, ficar do outro, justamente para que isso não aconteça e não complique ainda mais a situação dele. E, às vezes, ele não é mudado. Aí ele acaba fazendo essa úlcera de pressão. Então, isso seria uma outra iatrogenia. Então, é a pessoa que vai atrás de melhorar, né, da assistência, mas acaba se complicando por outros aspectos. Mas, assim, em geral, erros, né? São erros, né? Sim, omissões. É omissão. Isso, omissões, nesse caso, é omissão. Exatamente. Stephanie? Oi. Parabéns pelo verbete, está maravilhoso. Obrigada. Então, aqui na página 13, interaciologia, na primeira linha ainda, a interação, energia da equipe holopensine do plantão. Porque até uma experiência que eu tenho, que a gente chegava e olhava assim, hoje é aquele médico, hoje é aquela enfermeira, hoje vai ser pé frio, hoje não vai dar nada certo. Não sei se você reparou muito isso, mas tinha muito essa coisa, né, de pessoas que já tinham um vínculo, e esse é pé frio e não vai correr bem o plantão hoje. Você poderia falar um pouquinho mais? Sim. E isso é uma outra coisa também que é bem interessante, que até é uma coisa que eu estou estudando, que é a questão do holopensene, né? A importância do holopensene nos locais onde você está. E essa questão, o que a gente observa? Quando tem pessoas, igual eu falo, aquele grupo de funcionárias que tinham mais afinidades, que eram mais assistenciais, se preocupavam mais com o paciente,
parece que no plantão delas a coisa fluía, os pacientes ficavam mais estáveis, a gente conseguia fazer desmame ventilatório. Era muito diferente, qualquer um percebia. Até quem não entende nada de energia percebe esse tipo de coisa, do que quando é aquele plantão em que os funcionários estão ali simplesmente porque querem receber o salário no final do mês, ou porque aquele médico, aquele plantonista que está ali só porque ele também está preocupado com o que vai receber, não está nem aí para o paciente, e está lá para fazer simplesmente o trabalho, né? Então, tem muita diferença, né? Você percebe. Tanto é que a gente observava que tinha plantões e que o índice de parada, de óbito, era maior do que nos plantões de pessoas mais acolhedoras, mais assistenciais. E isso é uma coisa bem interessante, bem visível de se perceber, né? Não precisa entender muito de energia para ver que isso acontece com bastante frequência. Você deve ter muita experiência também lá, né? Era quase uma baratrosfera onde a Suzana trabalhava. Então, até via que, por exemplo, nas minhas férias, depois meus colegas falavam, puxa vida, não sabe como foi conturbado quando você saiu. Aí eu voltava, as coisas ficavam mais tranquilas, porque eu procurava trabalhar um pouquinho energia e tal. E aí pensava, não, comigo não vai acontecer essas coisas ruins. E aí você coloca também aquela força de pensamento. Sim. E realmente a coisa flui mais tranquila. É incrível como o pensamento na energia funciona. Porque tem a questão do holopensene do local, que já está ali impregnado, e tem o holopensene da pessoa, né? Que é outra coisa também que eu achei muito interessante que o professor apresentou no DAC, que é o cuidadologia, que ele fala justamente disso, que é o holopensene do paciente, que ele fala assim, que o holopensene, se você consegue melhorar o holopensene do paciente, você vai melhorar o holopensene de toda a terapêutica que você vai fazer. Então, ele, nesse argumento, ele está falando justamente disso, da importância dos profissionais da saúde em conhecer as energias e trabalhar isso em função desses ambientes, da terapêutica que ele vai fazer, do atendimento com o paciente, que se ele utilizar um holopensene mais equilibrado, mais homeostático, com uma intenção mais positiva, todo o resto do tratamento vai acontecer de uma forma mais satisfatória, né? Então, foi bem interessante. A cuidadologia é o nome. Bem interessante mesmo. O verbete do DAC, né? Que você está se referindo. Do DAC. Oi, posso falar? Oi. Parabéns aí pelo verbete, tá muito bom. Eu fiquei impressionado com o tamanho da tua parafatologia, né? Tem uma casuística grande, né, de parapercepções no trabalho, assim. E eu fiquei também pensando o seguinte, que se você conseguiu assim ter tantas parapercepções e registrar tanta coisa, é porque você consegue manter no trabalho um nível razoável assim de tranquilidade para fazer as coisas básicas que tem que fazer, mas ao mesmo tempo parar para se perceber e se notar o que está pensando, o que está sentindo, né? Como que é para você isso, assim? Que tipo de trafores você acha que a pessoa tem que desenvolver para assim que consiga ao mesmo tempo trabalhar e fazer o básico do trabalho, mas também estar atento às parapercepções e como que é isso para ti? Ai, como que eu posso te dizer? Né? Eu acho que daí daria para a gente usar a tabela, essa tabela de trafores e trafares, né? Que a gente tem ali atrás. Uma coisa que eu tento priorizar são essas qualidades. Mas, falando especificamente no meu caso, eu acho que é assim. Então, se eu puder reformular a pergunta. Assim, por exemplo, no teu dia a dia, você está lá, você está atendendo o paciente internado, está em ventilação mecânica. Como que é? Aí você tem uma ideia, aí você registra isso. Como que é o seu dia a dia nas parapercepções, já que eu vi que tem tanta coisa assim que você já teve? Eu comecei a perceber muita coisa depois que eu comecei a fazer as dinâmicas, porque antes as coisas aconteciam e eu às vezes não dava muita importância, mas aí as coisas começaram a acontecer com muita frequência e com
um certo, até às vezes, incômodo no meu corpo mesmo, né? Quando era, de repente, questões de assédio. Mas, quando eu comecei a fazer as dinâmicas, eu comecei a anotar as coisas que iam acontecendo e elas foram se somando. Daí eu percebi que, geralmente, quando eu sentia alguma coisa, eu já ficava alerta, porque, de repente, poderia acontecer aquilo. Então, começou a se caracterizar já alguns padrões. Por exemplo, na questão, uma das primeiras coisas que eu observei foi essa questão de sair do carro e já ficar meio desconhecidida, que daí eu já me preparava que o plantão ia ser carregado. E outra coisa também que me chamou muita atenção foi a questão do desmame ventilatório, na hora da extubação do paciente, que é uma hora assim que para a gente é bem crítica, no sentido de que se você falha no desmame, você pode estar contribuindo para uma porcentagem desfavorável do índice de óbito dos pacientes, né? Então, o que eu comecei a perceber? Que quando o plantonista falava assim, avalia aquele paciente, vê se dá para a gente extubar ele. Aí, o que acontecia? Eu olhava o paciente, aí, geralmente, quando você olha, eu não sei o que acontece, mas, às vezes, parece que o paciente brilha na sua frente, sabe? Não tem como explicar. Mas tem uns que parece que se destacam, que brilham. Outros, você olha para ele, você vê que parece que ele está sugado. Aí eu comecei a observar isso. E outra coisa que eu comecei a observar também na hora dos desmames, é assim, que eu falava assim, tá bom, eu vou estubar esse paciente agora. Aí, até você estubar, tem processo de desmame, vai diminuindo os parâmetros, colocando ele para fazer o teste no cachimbo. Aí você tem que preparar a inalação para ele fazer a inalação antes. Aí eu comecei a perceber que alguns pacientes, eu não achava máscara de inalação, porque tinha acabado o soro, porque esse daí eu vou ter que ir na farmácia buscar a máscara. Então, assim, eu ficava... Então, assim, detalhes... Conjugava uma série de coisas erradas. Justamente. Ou então, de repente, do nada, o paciente fez uma taquicardia, mas aí voltou. Então, parecia que acontecia, igual o César falou, mini acidentes que fazia com que demorasse mais o ato de eu ir lá e extubar o paciente. Contrafluxo, justamente. Eu comecei a observar isso. Aí, algumas vezes, eu ainda fui teimosa, né? Porque eu não confiava. Eu ia lá e estubava o paciente. E umas 3 vezes o paciente voltou para o tubo depois. Eu falava, poxa vida, né? O que eu estou fazendo? Estava na cara que não era para estubar o paciente. Não tinha máscara. É como se eu estivesse insistindo numa coisa que estão me falando. Não faz, não faz. Não, é aquela história do pseudo-erro, né? Pois é. Porque assim, pela clínica, pela avaliação, pelos parâmetros, pela gasometria, os sinais vitais, está tudo certo. Mas muitos contrafluxos. Aí, depois que isso começou a acontecer, eu falei, não, eu não vou fazer mais. E daí começou a dar certo. Depois disso, eu nunca mais errei na hora de estubar o paciente. Pelo menos não voltaram mais para o tubo. Então, eu comecei a anotar esses detalhes, que eles aconteciam e geralmente estava me dizendo alguma coisa. Com relação a ficar equilibrada, assim, tentar ficar mais tranquila. Eu comecei a perceber o quê? Que quando acontecia alguma coisa que eu ficava um pouco irritada, era como se eu perdesse a sintonia do amparo. Eu interpreto assim. Por exemplo, porque com os pacientes eu sempre tive a maior tranquilidade, sempre foi o que me deu muita satisfação. O que às vezes me tirava do sério é com relação a algumas equipes de trabalho, sabe? Algumas vezes que eu achava que não estava certo, que dava para fazer melhor, e às vezes eu ficava um pouco irritada, aí eu percebia que isso me tirava da sintonia, sabe? Aí eu já não conseguia sentir mais tanto amparo, como se as ideias se eles não me passassem a ideia, sabe? Então eu comecei a ver, quando eu estou aqui, eu tenho que ficar o mais tranquila possível. E aí, para cometer o erro, é facinho, né? Sim, justamente, porque se você fica irritado, você não tem contato com o amparador, você pode estar fazendo algum erro, falando alguma besteira. A avaliação já fica distorcida. Então eu comecei a observar essas coisas. Aí uma coisa também que eu observei com relação a assédio, que isso foi mais uma coisa mais recente, mas que acontecia também, o César começou a observar que é assim.
eu sentia, em alguns momentos, uma pontada na cabeça. Eu comecei a sentir pontada na cabeça. Aí eu comecei a observar que toda vez que eu sentia pontada na cabeça, eu ficava meio irritada, assim, respondia de atravessado para alguém, sem necessidade. Geralmente chamava para ele, né? Porque a gente trabalhava juntos na UTI, ele na geral e eu no trauma, mas aí a gente estava sempre trocando ideia. E daí acabava descontando nele, porque geralmente eu vou lá, ficava mais quieta, né? Eu não sou de ficar falando muito. E no trabalho é a mesma coisa. Mas aí eu dava aquela pontada na cabeça, de repente eu ficava irritada do nada. Aí o César, mas que coisa, né? Você não está normal. Então eu comecei a observar realmente que toda vez que eu recebia pontada na cabeça, eu ficava irritada. Daí eu comecei a perceber que era assédio, né? Tanto é que agora faz 2 meses que eu saí do hospital, eu nunca mais senti a pontada na cabeça. Então realmente era alguma coisa que acontecia lá, não sei se era... Isso que é frustrante, que é você não conseguir identificar, por exemplo, o assediador, de qual paciente que é, aonde que ele está, o que ele está pretendendo. Sabe? Você sabe que ele está ali, que ele está assediando o local, mas você não conseguia identificar para fazer alguma coisa, sabe? Mas aí eu comecei a observar essas coisas e a anotar, e eu vi que tudo tinha um padrão, que as coisas iam me avisando devagarzinho. Teve uma situação bem interessante também que aconteceu, não foi muito legal, mas eu digo interessante no sentido de autopesquisa, ele também percebeu que foi um dia de manhã, eu acordei, eu trabalhava à noite nessa época, e o César estava o dia inteiro no hospital, das 7 da manhã às 7 da noite, e eu entrava às 7 da noite. E daí eu acordei de manhã, uma angústia. Eu, o que está acontecendo, né? Tava meio assim, meio tonto, uma coisa bem esquisita. Aí liguei para o meu pai, estava tudo bem, porque daí quando eu estou assim, eu começo a ligar para todo mundo, né? Liguei para o meu pai, falei com a minha irmã, eu falei, não, tá tudo bem. Aí liguei para o César, eu falei, tá tudo bem aí? Aí, acho que eu mandei mensagem, né? A gente começou a trocar mensagem, daí ele falou assim, não, tá meio estranho aqui, a coisa tá pesada, não tá muito bem. Ele também tinha sentido que quando ele chegou lá no hospital, a coisa não estava muito bem. Mas, enfim, o dia ocorreu normal, não aconteceu nada muito grave na UTI. Mas o que aconteceu? Quando foi à noite que eu cheguei no plantão, eu dou de cara com uma funcionária nossa, que era enfermeira, que ela dava aula à tarde no hospital e à noite ela voltava para trabalhar como enfermeira. E nessa saída dela do hospital para ir para casa, tomar banho e voltar, ela sofreu um acidente, passou um carro. Sim, foi um caso famoso, né? Saiu na mídia, tudo. Eu acho que saiu tudo. E daí, assim, eu fiquei, poxa vida, então a coisa já não estava boa desde cedo, né? Já estava acontecendo alguma coisa. Não sei se, de repente, ela saiu escada do hospital e acabou sobrando para ela, se era coisa dela, se não era, mas alguma coisa já estava avisando que era para ficar, já estava no ar. No ar a gente já estava percebendo que não estava muito bom e que era para ficar alerta, né? E, infelizmente ela acabou indo a óbito e tal, mas eu digo que foi interessante pelo fato de os dois perceberem que a coisa não estava boa, né? Só que a gente não conseguia identificar o que estava acontecendo. Só foi saber à noite, né? Mas então foram coisas que eu fui observando, anotando e comparando, né? Acho que tu estava falando, estava prestando atenção e me veio uma ideia assim de que talvez um dos trafores envolvidos nisso seja a questão de quando você percebe, vamos dizer assim, a tensão, né, pontada ou essa coisa estranha, de você não ser reativo contra isso e sim ficar atenta e observar o que vai acontecer. Sim. Não, quanto a isso eu até coloco bastante, né, a questão de você estar aberto, né? Você tem que ter um abertismo para estar recebendo as coisas, para estar percebendo e poder tentar interpretar aquilo da melhor forma, né? Tem que ter um abertismo. Ok, muito obrigado. Patologia, Stephanie, no finalzinho, você fala aqui a paraterapêutica visando qualificar o efeito pós-dessoma. Sim. A paraterapêutica, eu coloquei no sentido de assim, a gente tentar entrar em contato com os amparadores
através do nosso amparo de função com os amparadores do paciente, para tentar trabalhar, porque tem paciente que a gente sabe que ele já não tem mais chance de continuar, né? O prognóstico não é bom, você já vai vendo que não vai ter muito o que está voltando, né? Os próprios médicos às vezes já falaram que ali é um caso já então extremo. É aquele paciente paliativo, paciente terminal, já está em falência de órgãos, mas aí o que acontece? O ideal seria, por isso que eu falo, se a gente tivesse lucidez, ou tivesse um hospital, uma UTI que pudesse trabalhar esse tipo de coisa mais abertamente, né? Mas como a gente não pode, a gente trabalha assim com a ajuda dos amparadores, né? Que é tentar, até mesmo pela TENEPES, jogar energia no paciente, para que ele vá ficando mais tranquilo para esse processo da dessoma, sabe? Para que quando ele chegar do lado de lá, ele não está tão... Como que eu posso dizer? Não está lá tão confuso. Atordoado, confuso, porque o próprio fato de se morrer na UTI não é uma coisa legal, sabe? Porque lá a pessoa, ela muitas vezes perde a dignidade, né? Ela está ali, todo mundo mexe nela, é tubo para tudo que é lado. Então, não é um lugar agradável de se morrer, né? Então, a gente tentar trabalhar nesse sentido de dar o suporte para que ele passe por esse processo da dessoma e consiga chegar do outro lado pouco mais. Prática, mas aí, nesse caso, o contato com os amparadores. Você tem um exemplo assim, ou na prática, o que seria isso aí, fazer essa facilitação? O que seria? Você chegou a participar de um caso? Não, infelizmente ainda não. Mas seria o quê? Pensando? Mas assim, eu falo no sentido de pensar bem do paciente, jogar energia para ele. Casos de coma, por exemplo, você tentar se comunicar com ele pensenicamente, alguma coisa assim? Para tentar fazer com que ele fique mais tranquilo, sabe? Aceite aquela situação. Dar todo situação. O suporte. Mas eu coloquei mais no sentido assim, de tentar entrar em sintonia com os amparadores para estar atuando ali, sabe? Sabe por que eu estou falando? Desde que eu cheguei aqui, eu não sabia que era você, nem que o tema era relacionado com isso. Até acho que eu fui trazido por uma pessoa que dessomou há muito tempo. Foi um caso até que na época eu comentei com o Mário, e o Mário até me ajudou a entender o que aconteceu. Foi antes da Conscienciologia e eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Esse rapaz estava com um problema de insuficiência renal e estava já nessa situação de desenganado, todo inchado. A gente só sabia que ele estava nessa situação, não tinha visto ainda o quadro, né? Não tinha ido lá para ver. E ela pegou e falou para mim: Jorge, a gente precisa visitar, porque era uma pessoa que era parceiro nosso na empresa e tal. Aí eu fiquei sabendo que ele tinha um problema com o pai, de rejeição do pai dele com ele. Processo deles lá de família, que o pai não aceitava um monte de coisa dele e tal. E me parece que isso estava travando o cara. Que parece que ele estava nessa de quero ir, mas não vou, porque o negócio estava mal ajeitado. Eu conversei com uma pessoa que é da área um pouco de psicologia, falou: Jorge, se você quer ajudar, vai lá e exalta as qualidades dele como se você fosse o pai dele. Tipo assim, olha, se eu fosse seu pai, e ele em coma, se eu fosse seu pai e tal, falar para ele ouvir, porque ele vai estar ouvindo. E aí, essa aqui pegou e falou: quando a gente saiu, já estava em cima da hora. Aí ela: que hora que fecha o hospital? Às 4 da tarde. Ela falou: não vai dar. Eu tinha uma determinação que eu falava: vai dar. A gente foi na estrada, Dulce, os carros saíam da frente. E ela falava: Jorge, não adianta, a gente não vai chegar em tempo. Na minha cabeça, eu já estava me vendo lá na sala da UTI. Quando nós chegamos no hospital, era 4h15. Ela falou: Jorge, já estourou o horário. Eu falei: Mary, não olha nem de lado, passa direto no corredor, não olha. Era coisa de amparo, Dulce. Impressionante, vinha tudo assim. Mas não vai dar. Eu falei: não questiona, você está me atrapalhando a concentração. Vamos, passamos no corredor, o rapaz estava com alguém conversando com ele, que para. Eu sei que nós vamos parar na cama do lado dele. E já estava o outro lá. E ele lá, com os aparelhos e tal. Aí eu fiquei conversando com o outro e me veio a ideia. Falar. Eu falei: olha, você tem uma determinação. Ele foi falando: eu não lembro o que é e tal. E ele lá, os aparelhos todos lá, né? Com aquele... Aí chegou na hora, eu não estava na Conscienciologia, não sabia nada disso. Aí chegou na hora de ir embora e tal. Então, tchau. Botei a mão no braço dele para dar tchau. Disparou os aparelhos todos.
negócio, eu falei, nossa, eu não fiz nada. E só encostei a mão para dar tchau. Disparou tudo, ele mexeu assim, deu aquele negócio. Fomos embora. 2, 3 dias depois, a família não estava indo lá visitar, como ele falou. Eles tinham um problema. 2, 3 dias depois, o pai foi lá. A mãe foi lá. Em seguida, ele dessomou. Aí eu fui perguntar para o Mário, né, o que poderia ter acontecido. O Mário falou, você foi lá e fez um desassédio. Alguém estava prendendo ele nessa situação de rejeição e tal, e você, no toque, você pode ter transferido energia, alguma coisa que você não percebeu, porque disparou tudo, o coração disparou, os aparelhos todos piraram ali na hora. Tanto que a moça veio para ver o que está acontecendo. Eu não sei, a gente não sabe o que está acontecendo, disparou tudo aí. E fomos embora rápido. E depois ele acha que isso aí foi. Então, tem essa questão, às vezes, da pessoa estar presa ali, como você está falando, que já é a hora, já era para ter, não tinha mais volta, não tinha mais solução. Eram os 2 rins, mais uma série de processos. Já estava desenganado, mas ele não ia, não dessomava. De repente você foi lá, guiado pelo amparador, pelo seu amparador, que de repente falou com o amparador dele. Também, Você estava com tanta boa intenção, com tanta boa vontade, que conseguiu fazer com que ocorresse o desassédio, né? Mas isso acontece bastante mesmo. Paciente que fica preso, não vai. Aí, quando o paciente não vai, a gente já fica alerta. Às vezes aí a família tem algum problema. Aqui, né? Aqui eu até coloquei com relação à visita da família. Dos membros da família. O membro da família e até com uma visita providencial, tipo aquela visita que precisava estar ali para ele ir. Porque acontece, às vezes, do paciente, ele tem alguma intriga, alguma mágoa, e aí ele não vai, porque ele sente que ele tem que resolver aquilo, e ele acaba ficando preso. Por exemplo, teve caso de paciente que ele estava lá, ninguém ia visitar. Poxa vida, aí todo mundo com dó do paciente, né? Ninguém vem visitar esse senhor. Aí foram atrás da família, assistente social foi atrás. Aí a família disse que não queria ir visitar ele. Mas por quê? Porque ele tinha sido um pai, que ele era alcoólatra, não estava nem aí para os filhos, então ele ficou doente, os filhos também não ficou nem aí para ele. Né? Abandonaram. Mas o que acontecia? Ele ficou lá, e ele não ia, né? Estava ali, já todo inchado, deformado, mas não ia embora. Que coisa. Até que, não sei porquê, mas com certeza questão de amparo, apareceu uma filha com a mulher dele lá. Aí o que aconteceu? Depois disso, foi como se tirasse alguma coisa com a mão. O paciente ficou tranquilo e acabou dessomando, sabe? Mas isso acontece bastante, o paciente ficar ali esperando. Ou então, às vezes, a família até vai, mas tem uma pessoa específica. Outra coisa também, uma pessoa da família não mora aqui na cidade, mora em outro. O paciente fica esperando a pessoa chegar de viagem, depois que a pessoa chegou, falou com ela, aí ela vai. E esse negócio de alterar os sinais vitais também acontece bastante. A gente vê isso muito quando é paciente jovem, que chega, está lá internado, de repente a mãe chega, começa a conversar, começa a falar com ele, aí você vê, a pressão sobe, a frequência cardíaca sobe. Não foi o caso que o Valdo contou dos ciganos? Acho que foram procurar por ele, que tinha alguém que estava doente. E o pessoal, você tem que ir lá para ver, esse velho eu vou ver, calma. Mas ele pode deixar que eu vou lá, ele vai estar vivo. Mas passou mais 2 ou 3 dias, o cara esperou o Valdo chegar, o Valdo foi lá e deu energia. E o pessoal, mas ele está morrendo, não, ele não vai morrer, pode ficar tranquilo que ele não vai. Pode ficar tranquilo. Que a gente chega lá, né? A gente chega lá. Entendeu? Agora, só para fechar, você é tenepsista? Não. Não, ele? Então, ele percebe alguma coisa na interação com você nesses casos? Conta daquele caso do paciente que chegou na TENEPS. Então não conta. Não, porque na quinta eu vou apresentar o verbete e tem a ver com o tema de UTI também. Não, o que aconteceu uma vez foi um paciente que ficou internado no meu lado da UTI, lá onde eu fazia os plantões, e eu não sabia que ele tinha conhecidos aqui em Foz do Iguaçu, né? Ele era de fora, era um professor aí de uma das universidades, e ele adoeceu e ficou lá na UTI um tempo, e aí ele
pela doença que ele tinha, entrou no quadro de morte encefálica e a família veio de fora visitar tudo. Depois ele dessomou. Até então, eu não tinha, nesse caso, foi interessante, porque a sincronicidade foi posterior. Até então, assim, imagino sempre... Teve outro caso, né, que foi bem claro, assim, em termos de sintomática, assim, sintomas que eu percebi na hora ali, durante o plantão, e depois percebi na TENEPS que tinha Concierge, né. Nesse caso, não passou pela minha cabeça nada, mas aí o que acontece? Na OAIC a gente tem lá aquele e-mail da TENEPS, né, que o pessoal manda pedido de TENEPS para a OAIC, e aí tem o pessoal que distribui os pedidos de TENEPS. Aí tá, um dia passei lá no OAIC, esse paciente já tinha dessomado, fazia uns dias, e fui lá pegar os pedidos que estavam no escaninho. Cheguei em casa, a hora que eu abri, que eu olhei o nome, falei, conheço esse nome, né? Eu dito cujo. Aí eu comecei a ler a história, tá internado no hospital municipal, professor fulano de tal, não sei o que. Eu falei, pô, é o cara. Só que o pedido veio depois, na verdade a pessoa conhecia e tinha mandado o pedido para lá, eles distribuem, não só para os conscientes terapeutas, né, distribuem para todo mundo que faz TENEPS, nós eles distribuem. E os funcionários, os voluntários mais administrativos também, se eles fazem TENEPS, também recebem pedidos. Geralmente eles passam para 2 ou 3, né, e desses 2 ou 3, um dos 3, né, premiados fui eu, né, que estava atendendo o paciente lá na UTI do municipal. Então isso aí foi bem interessante, porque teve essa sincronicidade posterior. Provavelmente eu deveria estar atendendo o cara na TENEPS e eu não percebi nada. Claro. Aquela história provavelmente. Que depois veio o pedido para mim, ele já tinha dessomado, mas o pedido tinha sido encaminhado antes da dessoma. Só que naquela época eu estava tendo uma dificuldade para distribuir os pedidos e quando ele veio na minha mão, ele já tinha dessomado. Mas exatamente. Então, provavelmente. Mas vamos lá. Professora Stephanie, na sindromologia, na página 14, você poderia detalhar a síndrome do exaurimento bioenergético? Sim. Encontrou aí? Sindromologia. Espera aí. Só um minutinho. Quarto item. Aqui. É a síndrome do exaurimento. Aqui a pessoa, quando ela não tem o domínio das energias, ou quando ela desconhece, que é na maioria dos casos, né, falando das pessoas que trabalham no hospital, ela fica esgotada, né? Ela vai só fazendo assistência, trabalhando, mas se ela não tiver um tempo que ela para, que ela trabalha as energias, que ela faz o EV, ela acaba ficando esgotada, né? Ocorre daí a síndrome do exaurimento bioenergético, que é quando a pessoa ela já não tem mais o vigor para estar atuando dentro do trabalho que ela tem que fazer. Agora, na fatologia, na página 12, na última linha, você traz a solicitude assistencial perante as diferentes intercorrências. No seu dia a dia de convivência com os pacientes da UTI, você poderia descrever as suas parapercepções de assistência intra-extrafísica, seguramente em grande número nesses ambientes? Como é o seu know-how parapsíquico? De certo modo, você já comentou, mas acho que vale dar mais uma palhinha aí. Tá. Ele quer saber qual é o... se você pode descrever mais alguma coisa das suas parapercepções na assistência intra-extrafísica. E como é o seu know-how parapsíquico? Tá. Eu falo assim, eu penso que eu já devo ter uma forma holopensênica com relação ao hospital. Porque o que eu percebo, que quando eu estou lá dentro, é como se a questão parapsíquica ficasse potencializada. Eu não tenho tanta facilidade de perceber as coisas, por exemplo, na dinâmica, quanto eu tenho no hospital. É como se, quando eu estou lá dentro, é como se as coisas ficassem muito mais fáceis. O amparo de função, parece que eu fico muito conectada com o amparador. Então, as coisas fluem, parece que eu penso mais rápido, que eu tomo as atitudes mais rápidas. E é como se eu tivesse muita facilidade para estar conseguindo interpretar aquilo que o paciente está precisando, sabe? Então, eu acho que, eu não sei, eu devo ter trabalhado com isso já, e isso faz com que a coisa fique mais fácil para mim dentro do hospital.
Stephanie. Aqui no B. Na parapatologia, na 8ª linha, você coloca a percepção da interação energética dos membros da família. Você pode comentar como é que é essa interação dos membros da família com a pessoa que está internada? É justamente isso que George Washington estava falando. Que é essa interação dos pacientes, porque é muito importante essa interação, porque muitas vezes o paciente ele está ali por conta de algum membro da família, ou tem os dois lados, isso a gente tem que tomar cuidado também. Às vezes tem um lado das mágoas, das intrigas, de alguma dívida, como também tem o lado do afeto, que é às vezes aquela família que é muito apegada, que tem muito amor pelo ente e acaba aprendendo também, entendeu? Isso também a gente viu, por exemplo, você teve uma senhorinha que ela já era bem senhora e as filhas todas senhorinhas, só que elas eram muito apegadas, só que elas não queriam que a mãe fosse embora. A mãe já estava com mais de 80, quase 90 anos, elas todas também não muito jovens, só que elas não queriam desapegar, abrir mão disso, né? E acabou que é ruim para o paciente, porque daí ele fica ali, fica sofrendo, demorando, prolongando esse sofrimento que às vezes não é necessário. Então, é por isso que eu coloquei aqui a interação da energia da família com o paciente, os membros da família. Deixa eu perguntar para ti também uma outra coisa, se alguém já não perguntou, né? Na tecnologia, página 13, você coloca ali, a técnica de utilizar o autorradar para o desenvolvimento do parapsiquismo diário. Pode ampliar? Sim, isso daqui também é fundamental. Porque, assim, eu coloquei autorradar no sentido da gente estar em alerta o tempo todo. Você tem que ser um radar quando você está trabalhando. Você tem que estar ali, igual eu. Estou lá atendendo, eu tenho que passar leito por leito, atendendo paciente por paciente. São 11 leitos. Eu estou lá no leito 11, mas eu estou alerta a tudo que está acontecendo na UTI. Eu estou vendo quem está entrando, eu estou vendo o que está acontecendo no paciente lá no leito 2, eu estou vendo quem são as pessoas que estão ali na frente, cuidando dos pacientes que estão mais na frente. Porque eu acho que quanto mais alerta você ficar, tanto para as coisas intrafísicas, consequentemente, você vai ficar alerta para as coisas extrafísicas, que uma coisa vai mostrando a outra. Então, é por isso que eu coloquei aqui a técnica do autorradar, que é justamente isso, você ficar alerta para tudo que está acontecendo. Porque como lá dentro é tudo muito rápido, às vezes uma bobeirinha de nada pode custar a vida de alguém, né? Então, é tudo muito dinâmico, é muito complexo. Então, você tem que ter esse autorradar para conseguir estar observando tudo e estar atuando se necessário, né? Deixa eu aproveitar mais uma aqui, ó. Também. Na binomiologia, você coloca ali, na penúltima linha, o binômio estofo energético e eficiência assistencial. Você pode comentar? Sim, aqui é porque assim, a pessoa ela tem que ter um certo estofo. Cadê o binômio? É na tecnologia. Qual que é mesmo? Binomiologia, desculpa. Binomiologia, no finalzinho da terceira linha. O binômio, estofo energético, eficiência assistencial. Ah, sim. Aqui entra também aquela questão lá do exaurimento energético, isso, né? Que a pessoa ela tem que ter o estofo necessário para estar aguentando aquilo, porque não é fácil estar dentro da UTI, né? Tem profissionais mesmo da área da saúde que não conseguem, por exemplo, trabalhar lá dentro, né? Aí entra também a síndrome de burnout, entram outras coisas, mas se a pessoa não tiver estofo, ela não aguenta, porque tanto a questão das pressões intrafísicas como extrafísicas. Então, se ela não tiver estofo, ela não aguenta. Ela tem diarreia, ela tem dor de cabeça, ela sente dor, crise psiquiátrica, acontece bastante isso de funcionário surtar. Então, tem que ter um certo estofo para estar lá dentro. Já que tu falou na síndrome de burnout, eu estou olhando aqui, ó, que você colocou também a síndrome do justiceiro. Qual é a relação da síndrome do justiceiro com o tema? Então, a síndrome do justiceiro é o seguinte. Eu coloquei porque isso é uma coisa minha, que eu tenho que trabalhar.
Eu coloquei para mim mesma essa síndrome. Porque o que é a síndrome do justiceiro? É uma interpretação errada ou distorcida dos fatos, porque a pessoa ela acaba tendo uma certa precipitação na interpretação das coisas e ela, às vezes, acaba tomando atitudes que, de repente, se ela parasse, pensasse, ponderasse, não aconteceria. Daí, o que isso com relação ao hospital? A gente age na melhor das intenções, mas, às vezes, não é isso, né? Por exemplo, já aconteceu de eu ver situações de pacientes que, quando eu trabalho, eu quero tudo para ontem. Eu acho que terapia intensiva é intensiva, a coisa tem que ser rápida. Tanto na UTI quanto no pronto-socorro. E, às vezes, eu vejo o pessoal fazendo corpo mole, ou então esperando, e não dá para perder tempo. Incomoda. Só que eu tenho que trabalhar isso, porque, às vezes, atrapalha, né? E daí o que acontece? Às vezes eu vendo isso e o paciente ali precisando, ninguém tomando atitude. Já aconteceu várias vezes de eu descer na sala da direção e acabar criando um certo tumulto para alguém fazer alguma coisa, né? Até aqui teve o caso. Só que daí o que acontece? A gente faz aquilo no impulso, mas não vê que tem várias outras coisas por trás. Eu digo até questão extrafísica. Aqui, por exemplo, o caso de uma paciente que ela estava no pronto-socorro, nem estava na minha área, né? Eu sou lá da UTI, mas aí me chamaram no pronto-socorro para ver o ventilador de um paciente. E eu vi essa paciente do lado, estava lá uma senhora, toda descompensada, respirando mal, hipotensa, e estava lá, né? Ninguém fazendo nada. Diz que o médico já tinha avaliado e tal, mas estava ali esperando. E eu não sabia o quê. E daí até depois ele veio, pediu para eu fazer uma VNI na paciente, aí eu avaliei, mas essa paciente não é para VNI, que VNI é uma ventilação mecânica. VNI é uma ventilação mecânica, mas ela não é invasiva, é uma máscara que a gente adapta no respirador, no aparelho, e faz uma pressão para a paciente respirar. Aí ele falou assim, coloca uma VNI aí. Eu falei, avaliei a paciente, ele disse que o paciente estava com broncoespasmo, eu olhei, falei, não, essa paciente não está com broncoespasmo, né? Aí fui olhar o raio-x da paciente, nem sabia qual era o diagnóstico. Mas eu olhei o raio-x e falei, não, essa paciente tem algum problema cardíaco, né? O coração estava muito grande. Daí eu já fiquei... Aí nessas horas que eu acho que eu perco a sintonia, sabe? Porque daí eu fiquei, mas que coisa, como fazer VNI? A paciente cardíaca tem que estar lá na UTI logo, né? E eu lá falando, e nada de tomarem uma atitude para levar logo ela para lá. Porque eu já queria que já levasse naquela hora, né? Aí, não, ficou lá e tal, e ninguém fazia nada. Daí até uma colega minha passou e falou, mas o que você está arranjando confusão aqui no pronto-socorro, né? Você não tinha... Eu falei, estava aqui, mas aí não sei o quê. Daqui a pouco eu já estava lá na direção já. Falei, não, mas tem que levar a paciente para a UTI, não sei o quê. Aí foi aquele tumulto. Enfim, a paciente foi para a UTI. Logo levaram ela, foi entubada, a paciente acabou indo a óbito, uns 2 dias depois. Ela era diabética. Aí o que eu fiquei sabendo depois, que também foi outra coincidência, essa paciente, ela tinha sido paciente do César, alguns anos atrás. Quando ele trabalhava com PSF, e foi paciente da irmã dele também, e eu não sabia de nada disso. Mas, enfim, eu não sei. Aquela paciente tem alguma coisa com a gente. Porque ela apareceu em várias situações. Aí, ela foi para lá, foi a óbito, mas depois que eu fiquei sabendo que ela era uma paciente diabética, ela recebia algum benefício do governo, alguma coisa assim. Ela tinha uma úlcera na perna, ela recebia esse benefício e tinha filhos, mas filhos adultos já. Ou seja, ela não se tratava para receber o benefício, né? O que chegou depois era isso. Então, ela não fazia o atendimento que ela deveria fazer, não se cuidava, porque se ela não tivesse mais nada, ela não ia receber mais benefício. Quem conhecia ela falava que ela furava para ficar pior, para continuar recebendo. Então, assim, se você
Por isso que você tem que ponderar muitas coisas, né? O paciente está ali, ela estava ali, não foi por acaso, ela estava ali por uma consequência de uma negligência dela mesma, né? E eu estava lá me descabelando com todo mundo para tentar fazer alguma coisa por uma pessoa que ela mesma não se cuidou, sabe? Então, é por isso que eu coloquei a síndrome do justiceiro, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar para conseguir ponderar as situações e não fazer essas avaliações distorcidas, né? E, às vezes, acabar tomando atitudes desnecessárias, né? Tá certo, ela tinha que ir, mas não tinha necessidade do que... Agora, vamos lá. Na fatologia terceira linha, como podemos acertar nosso timing, ou seja, o ato de estar no lugar certo, na hora certa? Ah, tá. Isso daqui é uma coisa bem de amparo mesmo, sabe? Porque são coisas que aconteceram, que me marcaram bastante, que é o que eu falei. Tem pacientes que eles brilham e eu não sei o porquê. O estar certo, na hora certa, eu coloquei porque aconteceu algumas vezes de eu trabalhava na UTI do trauma e tinha a UTI da geral na frente. Tinha que passar pela geral e voltar. E algumas vezes acontecia, não sei porquê, eu achava que ia buscar alguma coisa, chegava lá, eu nem lembrava do que eu tinha ido para buscar, mas eu chegar justamente na hora que o paciente parou e não tinha ninguém perto. Então, isso é muito questão de amparo mesmo. Outra coisa também que aconteceu uma vez que me marcou bastante, eu trabalhava à noite, eu já tinha ido embora, eu já estava dentro do carro, quando eu lembrei que tinha deixado um papel dentro do armário, que fica dentro da UTI. Mas era um papel que não tinha tanta importância. Mas eu voltei, desci do carro, fui na UTI para pegar o papel. Quando eu cheguei, os funcionários estavam dando banho num paciente, com as grades abaixadas, e eu olhei para o paciente assim, eu falei, gente, esse paciente está parado. Né, porque viram o paciente para lavar, então eles não viram. O que aconteceu? O paciente parou, aí na hora eu já pulei para massagear e pensei, mas o que está acontecendo? Né? Quando eu olhei, na verdade, o circuito que conecta o respirador com o tubo do paciente, que faz com que ele respire, estava dobrado. Ou seja, um detalhezinho de nada, que é o tubo está dobrado, tirou o ar, o paciente ia fazer hipóxia e ia parar por hipóxia. Mas isso eu falei, gente, isso até eles, que não tem nada a ver com a conscienciologia, eles não têm nada a ver com questão energética, eles ficaram falando, Stephanie, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui? Você já não tinha ido embora? Eu falei assim, eu já tinha ido embora, mas eu voltei para pegar o papel. Eu falei, poxa vida, mas você chega bem na hora. E ficaram tirando sarro por um bom tempo, sabe? Que eles acharam muito estranho o fato de eu chegar lá. Agora, na paradoxologia, na página 13, você poderia nos detalhar o paradoxo cansaço físico, vigor energético e o paradoxo da frieza assistencial? Sim. O cansaço físico, vigor energético é justamente isso. Eu falo que a época mais feliz que eu tive foi a época que eu mais trabalhei. Que eu trabalhava das 7h30 da manhã e, às vezes, ficava até 1, 2 horas da manhã no hospital. Porque eu trabalhava em 2 hospitais e, à tarde, eu trabalhava numa clínica. O que acontecia? Eu ficava o dia inteiro em pé. Porque eu ficava em pé no hospital, ficava em pé na clínica e ficava em pé a noite inteira atendendo o paciente. Mas eu saía de lá com uma satisfação, uma sensação de dever cumprido, que não tem explicação, sabe? Eu até comentava, era na época da dinâmica da professora Adriana, que eu me sentia muito bem. Então, assim, a minha irmã olhava e falava assim, Fânia, você parece um zumbi. Eu falei, nossa, mas eu estou tão bem. Então, eu acho que tem a ver com isso, que é essa questão do cansaço físico, vigor energético. Eu acho que quando você está fazendo assistência, você é muito bem amparada, supera qualquer coisa. E o paradoxo da frieza assistencial é que, às vezes, você tem que tomar algumas atitudes que nem sempre vai fazer com que o paciente goste daquilo. Um exemplo mesmo é a questão dessa VNI, dessa máscara que a gente coloca. É uma máscara desconfortável, o paciente fica agoniado, não é uma coisa legal, porque é uma coisa que prende no rosto, amarra, o paciente tem que ficar ali 2 horas com aquilo, às vezes mais. Mas é uma terapêutica que a gente tem que usar
para prevenir que esse paciente vá, de repente, para o tubo, que fique sedado, entubado, que é um processo muito mais agressivo. Então, assim, em alguns momentos a gente tem que ter uma certa frieza para... Isso é um exemplo bem prático, mas com relação à questão energética, você ter aquela frieza de se manter equilibrado para fazer a escolha certa, mesmo que aquilo no momento pareça ser frieza, mas que não é a decisão mais correta para aquela situação. Agora, em legislogia, na página 14, como nos enquadrar bem na lei cosmoética do limite assistencial de modo a não ultrapassar certos limites? Pois é. Aí que entra a questão que eu falo da gente ainda não ter a lucidez que eu gostaria de ter. Qual que é mesmo? É na legislogia, sobre a lei cosmoética do limite assistencial. É você saber que, às vezes, o limite assistencial, às vezes, de repente, entra até naquela questão que eu comentei dessa paciente aí, que eu estava querendo fazer de tudo para que ela melhorasse, mas tudo tem um limite, né? Tem toda uma questão multidimensional, toda uma questão cosmoética que, às vezes, a gente não consegue enxergar. Ela está ali, mas a gente não enxerga e tem que saber ponderar algumas coisas para estar fazendo essa assistência aí dentro da forma mais cosmoética possível. Mas eu acho que aí é a questão da gente tentar ficar cada vez mais lúcido, né? Buscar cada vez mais discernimento para estar sabendo fazer essa assistência aí da melhor forma possível. Muito bem. Nosso tempo está esgotado. Poderíamos ficar aqui mais horas conversando sobre o assunto. E aí eu convido já de antemão vocês para a tertúlia de quinta-feira, do professor César Machado, é o comunicador intensivista, não é isso? Interassistencial. Então, estão todos convidados já para a continuidade aí da temática. E, então, agradecemos muito a presença de vocês, tertulianos, teletertulianos, da neoverbetógrafa de hoje. Aguardamos aí novos verbetes aí com as suas experiências e pesquisas, tá certo? Muito obrigada a todos e os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: tivemos 19 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Hoje teremos os seguintes recados: professora Nazaré com curso acoplamentário, professora Liliana com 4º encontro sobre longevidade e a professora Neida sobre os cursos da Ectolab. Boa tarde a todos. O CAEC convida você para participar do acoplamentário do dia 4 ao dia 6 de outubro, sem ser nesse final de semana o próximo, cuja temática é curso intermissivo. Os epicons dessa turma serão Leonardo Firmato e Adriana Lopes. O acoplamentário é um laboratório tecnicamente preparado para o desenvolvimento do parapsiquismo e também das autopesquisas. Nessa condição, então, é necessário a realização de um ou mais laboratórios para o desenvolvimento do parapsiquismo. Por isso, o CAEC preparou uma série de pacotes promocionais, de maneira que, se você fizer mais que um laboratório, você consegue mais descontos. Por isso, então, aguardamos a sua inscrição na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde. A Longevidade convida a todos vocês para o 4º encontro sobre longevidade. Acontecerá junto com o primeiro Congresso Internacional da Abrunati, que é a Associação Brasileira das Universidades Abertas à Terceira Idade. O evento será a partir do dia 29 de setembro e chegará até o dia 2 de outubro. Inscrições para o congresso pelo telefone 45 8402 4847. A Longevidade vai participar dentro desse evento, dando uma palestra a professora Cristina Ribeiro, e o tema a ser tratado é inclusão da geriatria e gerontologia nas instituições de ensino superior. Também vai ter moderadores
E a Longevità vai contar com um stand onde vai divulgar o trabalho feito, também como o do CAEC. Vamos ter também um local onde a livraria Epígrafe vai apresentar os livros. Também vamos ter a tarde de autógrafos com quatro escritores, autores da Conscienciologia. Depois, no dia 2, na quarta-feira, vai ter uma visita técnica dos longevos congressistas aqui no CAEC, finalizando com a dinâmica pré-intermissiologia de Longevità, aberta para todos os visitantes. Participe e divulgue o nosso trabalho. Obrigada. Boa tarde a todos. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, convida você, tertuliano ou teletertuliana, interessado em qualificar a sua interassistência, a participar dos eventos que ocorrerão em Porto Alegre no período de 8 a 13 de outubro próximo. Serão vários eventos sob a coordenação do professor Epicom Hernandes Leite. O professor Epicom Hernandes Leite, ele é médico, cardiologista, com pós-graduação em medicina psicossomática. É professor de Conscienciologia há mais de 20 anos e também é coordenador geral da Associação Internacional Laboratorial de Ectoplasmia e Paracirurgia, a Ectolab. Esse evento será feito em parceria com o IPC Porto Alegre e será realizado no Hotel Embaixador. Eu vou chamar a atenção para o evento que vai ocorrer nos dias 12 e 13. O tema será Ectoplasmia e Paracirurgia. E os temas a serem abordados são os seguintes: Conscien ectoplasta, sintomas de ectoplasmia, laboratório de pesquisa em ectoplasmia, interassistenciologia, técnicas energéticas assistenciais avançadas, pesquisas em paracirurgia, técnicas de pesquisa parapsíquica e rede interassistencial de paracirurgia à distância. Quem tiver interesse, entrar em contato pelo telefone 51-3224-0707. 51-3224-0707. Ou ainda 45-2102-1427. 45-2102-1427. Ou entrar em contato com o Centro Educacional IPC Porto Alegre, na Rua São Manuel, 189, bairro Rio Branco, em Porto Alegre. Participem, estão todos convidados. Para amanhã, teremos o verbete Técnica da Ressexis, da professora Marta Ramiro. Boa tarde a todos e até amanhã.